Bem, gente, hoje o tema que nós preparamos é suicídio por obsessão. Aliás, o suicídio nesses dias modernos, entre aspas, está se tornando cada vez mais comum em todo o planeta, alcançando todo tipo de gente, desde crianças, jovens, adultos, pessoas idosas. Mas aqui, dentro da doutrina espírita, a gente aprende que a morte do espírito é impossível. Uma vez que nós existimos, criados por Deus, nós somos imortais. E não existe a menor possibilidade de deixarmos de existir. Por isso que nós somos encorajados, sim, a observarmos a grandeza da existência, a grandeza de Deus, a grandeza da vida que Ele nos concedeu, para que a partir desta visão ampliada, a gente possa valorizar cada milésimo de segundo da existência e que isso seja constante e que se amplie por toda a eternidade. O Espiritismo, inclusive, está catalogado como sendo um movimento que traz uma certeza tão grande na imortalidade e desenvolve nas pessoas uma capacitação íntima tão forte para engrandecer e valorizar a própria vida, que as estatísticas mostram que onde há o menor índice de suicídio entre religiões e filosofias existentes está justamente no Espiritismo, pelo menos o suicídio consciente. Mas a gente também sabe que existem suicídios inconscientes ou involuntários. E é nesse ponto que talvez a gente precisa refletir um pouco mais. Quando a gente reencarna, a gente recebe um corpo físico. E esse corpo vai nos servir de instrumento durante um período em cada encarnação, que, como nós sabemos, cada encarnação tem a finalidade de colocar o espírito à prova, a criar processos de expiação, a fazer uma série de experienciações que visam justamente atender à grandiosa lei de evolução, a lei do progresso, que é uma lei de Deus, que nós conhecemos detalhadamente em O Livro dos Espíritos. Então, é importante que a gente preserve esse corpo, que use bem esse instrumento, essa indumentária, enquanto estivermos aqui. E talvez também nesse ponto é que a gente possa estar até cometendo o chamado suicídio inconsciente ou involuntário, quando a gente não procura ter uma vida saudável, colocando o nosso corpo muitas vezes em risco, criando condições de vulnerabilidade para que as doenças possam crescer e fazer com que a gente até desencarne antes da hora marcada, porque todo mundo vem com uma programação. Desde quando chega a este mundo, a gente também já tem uma passagem de volta com hora marcada, e assim, muitas vezes, nós poderemos estar antecipando essa chegada. E isso é um tipo de suicídio que muitas vezes a gente só vai perceber que é um suicídio quando retorna ao mundo espiritual. Quando passamos por dificuldades, as regiões sombrias, quando estamos envolvidos nos vales dos suicidas, onde há muito choro, muito ranger de dentes, como Jesus havia previsto. Mas aqui nesse ponto que a gente quer chamar a atenção, no tema suicídio por obsessão, é que o Espiritismo também, quando abre um leque através da mediunidade assistencial, para observar que muitos de nós cometemos crimes em reencarnações passadas, e que as pessoas que foram vítimas, muitas não nos perdoaram, estão tomadas de ódio, não aceitam nem o processo da reencarnação para dar cumprimento ao processo de evolução, para sair daquela faixa, porque ficam com a ideia fixa de vingança. Então, quando muitos de nós reencarnamos, até arrependidos pelo mal que fizemos, e que tomamos o corpo físico para uma nova jornada, esses espíritos tentam nos localizar. Isso desde quando a gente está no processo de gestação. A gente observa nos nossos tratamentos espirituais esses espíritos chamados de inimigos ou obsessores, que foram nossas vítimas, na verdade, em outras encarnações, já localizando desde quando
a criança está ainda em processo de preparação desde a concepção. E o maior trabalho que a gente tenta fazer aqui de desobsessão é justamente esse, é fazer com que esses espíritos abandonem a ideia da vingança. E esse é um dos trabalhos mais nobres que o trabalho assistencial espírita procura fazer através dos trabalhos sérios que acontecem nas casas espíritas. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele teve a autorização dos espíritos superiores para evocar vários tipos de espíritos que vieram dar o depoimento sobre como eles foram recebidos no mundo espiritual. Então existe uma parte desse livro que é só para os suicidas, os mais variados tipos de suicídio. E nesse caso, nós chamamos a atenção aqui para o relato de um espírito canadense chamado Anthony Bell, que nesta sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, sob a coordenação de Allan Kardec, esse espírito veio contar a sua história. E ele era um funcionário de um banco que acabou se enforcando. Ele narrou que toda tarde, depois de uma certa idade, ele era atacado por um espírito que colocava ideias terríveis na sua cabeça. Ele passava tão mal, com uma lembrança fixa que vinha do momento em que ele foi a uma farmácia de manipulação de drogas e comprou veneno. E com esse veneno ele havia matado uma pessoa. E ele esclareceu, ali naquela reunião solene, que tudo aconteceu quando ele estava namorando uma moça muito rica, e ele, uma pessoa de família muito pobre, foi rejeitado pela família. E a moça acabou namorando com um outro rapaz, um rapaz muito rico. E no dia do casamento, ele, Anthony Bell, fez com que o rapaz tomasse uma taça de vinho, e ali, porém, tinha um veneno que foi letal. Depois de um certo tempo, o próprio Anthony Bell, ainda na outra encarnação, começou a sentir um assédio muito forte e acabou desencarnando de uma maneira deplorável. Segundo ele, quando saiu do corpo físico naquela reencarnação infeliz, ele deu de cara com o espírito que ele havia matado. E ali eles passaram anos em disputas, em lutas, até que o espírito acabou perdoando. O rapaz, que tinha sido envenenado, acabou perdoando. Porém, o seu pai não. O pai do rapaz, tomado de ódio, era quem estava o assediando. E todos os dias, exatamente no horário, ele havia matado o seu filho, ele começava o processo de obsessão que ia até o dia amanhecer. Mas tinha um espírito protetor que entrava em ação pela manhã, por volta das 9 horas, quando o banco abria, e ele conseguia trabalhar de forma normal até as 4. E assim ele viveu um bom tempo, até que, não suportando mais, acabou se enforcando. Então esse caso, Allan Kardec classifica como um suicídio por obsessão. E nós temos que ter muito cuidado, porque, pelo que a gente já verificou em vários trabalhos, mais de 30 anos de observações, mais de 10.000 comunicações dessa natureza, porque a maioria de nós que está aqui, como diz no ditado popular, tem crimes nas costas. E tem espíritos que ainda não nos perdoaram. Muitos nos perdoam justamente na medida em que eles percebem que a gente está se melhorando como ser humano. E aí vem o Espiritismo justamente como sendo uma ferramenta indispensável para que a gente promova essa mudança na nossa natureza, e a única força capaz de fazer o Espírito nos perdoar é quando eles ficam sensibilizados com o esforço que a gente faz para a gente se tornar melhor moralmente, procurando eliminar justamente as posturas viciosas. E é nesse sentido que a gente deixa um alerta para quem já está reencarnado e está tendo contato com a doutrina espírita e está com a oportunidade do trabalho. Inclusive,
uma das nossas companheiras de trabalho nos fez esse questionamento: qual filho? O que será que vai acontecer com qualquer um de nós? O nível de consciência que a gente tem, com a oportunidade de trabalhar, de estudar, de desenvolver projetos humanitários que a gente tem nas casas espíritas, e se a gente não fizer isso? Eu falei, boa pergunta. Boa pergunta. O espírito Eurípides Barçanufo, ele tem uma mensagem em que ele fala exatamente do trabalho na casa espírita, todos os setores, todo o voluntariado que é feito dentro da casa espírita, que é dentro de uma programação justamente para nos dar essa oportunidade de mudança, para a gente se livrar, inclusive, do passado criminoso. Mas ele é categórico em dizer: quem deixa a oportunidade passar está cometendo um suicídio moral e vai ser recebido no espiritual como um suicida. Não se enganem quanto a isso. E Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, ela enviou uma mensagem lá no Centro Espírita Caminho da Redenção de Salvador. Essa mensagem está escrita na revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, em que ela fala justamente desse suicídio moral, que é quando a gente tem a oportunidade e a gente deixa a oportunidade passar. Então, respondendo inclusive a nossa companheira de trabalho e várias pessoas que têm questionado agora esse momento de pandemia, de dificuldades, de medo, muitos trabalhadores recolhidos, tomados de medo, de muito medo, de pânico até. A gente compreende uma situação muito inusitada, mas paralisando completamente as suas atividades. É um momento que está até sendo questionado aqui na própria cidade, nos nossos trabalhos. Esse questionamento está em vigor. Até que ponto a gente deve paralisar? Até que ponto um vírus qualquer, por mais difícil que seja lidar com ele, se justifica fazer justamente esse suicídio moral, parar completamente as atividades? Se existe meios da gente sobreviver dentro de programas científicos sérios, como por exemplo o que a Organização Mundial de Saúde prevê: uso de máscara, álcool em gel, o mínimo de distanciamento, não aglomerar, né? Nós passamos esse período todo dessa casa que surgiu justamente no mês de abril do ano passado, com pessoas que estiveram aqui com Covid, médicos com Covid, pacientes com Covid que me ligavam: estou com Covid. Falei: pode ir, é só seguir o programa. Chega lá, não faz nada, não toca em nada, não conversa com ninguém, não tira a máscara, senta lá, toma seu passo, vai embora e acabou. E felizmente foram 40 e poucas pessoas que a gente catalogou, entre companheiros de trabalho e pessoas que vieram buscar o passe até com a Covid, estava em processo de quarentena. Ou seja, 100%, ninguém desenvolveu a forma grave da doença. Aliás, como a gente já vem observando, isso não é de hoje, não é só agora que tem doença, sempre tem doença das mais variadas. E aqui nos nossos trabalhos, às vezes os médicos nem ficam sabendo. Vem pessoas com doenças contagiosas, com pessoas com AIDS e outras tantas doenças, mas que vêm buscar assistência espiritual, entram, recebem assistência e vão embora. E até hoje não houve um caso sequer de alguém se contaminar dentro da casa espírita. Então a gente está dentro daquela linha de frente, observando que o Espiritismo tem que estar na linha de frente numa hora como essa, principalmente a doutrina espírita, que trouxe uma proposta consoladora, que nos revigora a fé, nos deixa com uma fé raciocinada. Então, o questionamento está em vigor. Eu deixei para responder hoje, que não é de bom alvitre essa paralisação completa. Precisamos ter meios razoáveis de fazermos alguma coisa, né? E isso deve ser refletido, é claro, que cada pessoa tem a sua liberdade de se colocar da forma que achar melhor, mas não é recomendável fazermos isso. Para a doutrina espírita é suicídio moral. Eu vejo até o contrário, que a gente, em momentos de crise, a gente deve aumentar mais ainda a nossa fé e a mobilidade. Por exemplo, esse ano que passou, nós lançamos uma campanha através do nosso departamento social com o seguinte objetivo: durante essa crise, que vai afetar especialmente a parte financeira de muita gente, nós não vamos deixar uma família sequer na nossa cidade passar fome. Foi a meta que nós colocamos.
Aí nós juntamos com padres, nos tornamos parceiros, inclusive, e amigos nessa campanha, pastores, profissionais liberais, empresas, e nunca tivemos tantos alimentos e tanto material de limpeza, álcool em gel para distribuir. Foram quase 3 toneladas distribuídas até agora. E a gente, inclusive, chegou a dizer o seguinte: aqui na nossa cidade, a gente tem que ter essa dignidade de cristão, de espírita, de nos unirmos mais ainda, para não deixar nenhum irmão nosso, nenhum brumadense, qualquer pessoa que vive aqui, ter que passar por esse vexame de não ter o que comer dentro de casa. Inclusive a campanha continua, está de pé. Nós chegamos a afirmar o seguinte: só vai passar fome aqui em Brumado se a gente não chegar a tomar conhecimento, ou se as pessoas em necessidade não nos procurarem, qualquer um de nós da nossa equipe. E a gente está fazendo isso de uma maneira extremamente discreta, de uma maneira sem ostentação, de uma forma que ninguém nem fica sabendo, né, quem recebeu, quem doou. E isso foi um grande exemplo. Eu cheguei até a brincar no grupo, falei que eu acho que a gente não está tendo assim uma coisa tão horrorosa ainda, porque a energia da caridade, de pensar no outro, essa quebra do egoísmo, esse despreendimento, isso cria sim uma energia de proteção, que pode inclusive diminuir os impactos não só desse vírus, de qualquer tipo de doença. E quando a gente faz isso, o que é mais importante? A nossa proteção fica tão fortalecida, os espíritos protetores têm tanto mais chance de estarem próximos a nós, que dificilmente os nossos inimigos ainda desencarnados vão conseguir lograr êxito e fazer com que a gente pense em se matar e que vá adiante, que leve adiante essa ideia. Por isso mesmo que o Espiritismo está nessa estatística feliz. É a doutrina onde menos se vê alguém tentando se matar. Mas isso não nos isenta dessa responsabilidade do suicídio moral. Um outro ponto para finalizar essa breve reflexão, que a gente sempre gosta de colocar quando tratamos desse assunto suicídio, foi o suicídio que aconteceu com um dos apóstolos de Jesus. Na última ceia, como nós sabemos, narrada pelo João, o evangelista, Jesus disse: olha, um de vocês aqui, eram 12 ali, vai me trair. Faça isso logo, o que tem que ser feito. Nesse momento, Judas se levantou e foi acertar com os sacerdotes aquilo que nós já sabemos. Judas iria entregar os sacerdotes Jesus, os sacerdotes que já tinham interesse em prender Jesus, em julgá-lo e condená-lo à morte. E recebeu por isso 30 moedas de prata. Muito bem, aconteceu o que todos nós sabemos. Houve o julgamento, houve a condenação, mesmo sem nada a ser censurado, ele foi condenado à morte, foi crucificado numa sexta-feira, no período da Páscoa judaica, e no sábado, Judas foi tomado por uma crise de remorso, se sentindo culpado pela morte de Jesus, e se enforcou. O espírito Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier, ele esclarece que Judas, ele jamais imaginava que Jesus iria ser crucificado. Ele estava num impulso de que quando Jesus fosse aprisionado, ele ia usar o seu poder, e Judas acompanhou de perto tudo que ele fez, os milagres, e ia destruir o poder romano, e os judeus então iriam herdar a terra prometida, conforme as profecias do Velho Testamento. Era isso que eles esperavam que acontecesse, que Jesus ia reagir e pronto, ia dar um fim naquela opressão que os judeus sofriam em relação ao governo romano. Essa foi a intenção dele, um equívoco, né? E nesse sentido explica-se que há atenuantes e agravantes nos suicídios. Cada um tem a sua história. Hoje mesmo tivemos aqui a manifestação de um espírito. Ele estava com uma vergonha imensa até de falar que ele era um suicida, porque ele programou a sua desencarnação de uma forma tal que não pareceu que era suicídio. Foi tido como uma pessoa que morreu de morte natural, mas não foi.
Ele se matou, mas simulou de tal forma, mas quando chegou no mundo espiritual, ele viu a forma como ele foi recebido. Esteve aqui, chorou de arrependimento, muita dificuldade para falar, inclusive, com vergonha desse ato. E assim, os motivos são os mais variados. Em relação ainda a Judas, o Humberto de Campos esclarece que quando Jesus foi crucificado, ele saiu, o primeiro ato dele foi visitar o Vale dos Suicidas, percorreu aquela região de choro e ranger de dentes e fez uma limpeza fluídica em todo aquele espaço de dores e aflições, e absorveu as energias, como é comum, átomos de alta potência radioativa absorvem átomos inferiores e mais grosseiros. Então ele absorveu uma quantidade enorme daquelas energias para diminuir o impacto das vibrações de sofrimento da região umbralina, e resgatou o próprio Judas, tirou-o do colo e o levou para um local para que ele pudesse se recuperar. Inclusive, Divaldo Franco, numa palestra, disse que aquele momento quando Maria encontrou Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus fez uma advertência: calma, não me toque, que eu ainda não fui ter com meu Pai. É porque as vibrações do umbral que Jesus havia absorvido são tão grosseiras, tão impactantes, que provavelmente se Maria tocasse Jesus, ela ia ter um abalo enorme, uma irradiação fortíssima, muito pesada, e poderia ter um mal-estar até grave. Então Jesus primeiro ia fazer a absorção, a transformação daquela energia, para depois então ele entrar em contato, como aconteceu depois. Porém, uma coisa que a gente pede aqui: o movimento católico criou no sábado da Páscoa a matança de Judas, a queima de Judas. E as notícias que se tem é que até hoje o espírito Judas sofre nesta data. Essa vingança eterna imprimida pelos católicos da Idade Média, que está sendo perpetuada. Nesse período, inclusive, Jesus ele faz um processo de proteção para que Judas fique bem afastado, porque o impacto do ódio, daquelas brincadeiras de mau gosto que são feitas na queima do Judas, aquelas energias acabam chegando até ele. É lógico que ele vai se livrar desse processo quando ele estiver ainda mais elevado e sair da esfera terrena, em que os pensamentos daqui não conseguirão alcançar quem já estiver numa esfera maior. Mas a notícia que se tem até no ano de 1940, quando essa mensagem foi passada, Judas ainda estava sofrendo os impactos dessa infeliz brincadeira que se faz aí de fazer a queima do Judas. Vamos vibrar ao contrário, porque nós temos ainda muito trabalho a fazer em relação ao suicídio. Nós também temos notícias de que muitos de nós, médiuns, tarefeiros de prova, que estão aqui, cometeram suicídio. Ainda carregam uma doença chamada de psicose maníaco-depressiva, uma forte tendência para o suicídio, e que ainda são assediados por espíritos inimigos que ainda não perdoaram. Então a gente tem que ficar atento sobre isso, ficar alerta sobre isso, e não cometer principalmente o suicídio moral. Porque tirando a proteção, tirando o trabalho digno e espiritualizante, a chance da gente perder a oportunidade de encarnação e até cometer o suicídio torna-se muito grande. Então, é uma palestra de reflexão, de alerta e de convite aos todos os companheiros que nessa hora de dificuldade não vamos nos afastar, não, ao contrário, vamos nos unir cada vez mais. Nós estamos fazendo vibrações constantes para os nossos companheiros que estão afastados dos trabalhos, pedindo mesmo que os seus protetores interfiram e os retirem desse processo, para que eles não joguem fora a oportunidade, porque a encarnação é rápida. Então, não devemos perder tempo. Ao contrário, nós já estamos, de certo modo, atrasados em relação à contabilidade divina. Jesus já está nos esperando, já dando várias oportunidades misericordiosas,
E em momentos como esse, em vez de recuar, aí é que teremos que estar cada vez mais unidos dentro do trabalho. Como a gente espera continuar esse ano, agora que o auxílio emergencial está sendo cortado no governo, as coisas vão se complicar de novo. Então a gente espera que a campanha continue e que a gente não tenha, pelo menos aqui dentro do nosso espaço de ação, dentro da cidade que a gente vive, o desprazer, o desconforto de ver qualquer um irmão nosso passar necessidade por falta de alimentação. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.